Bom dia, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão, rezando com a palavra. E hoje nós vamos refletir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, vamos ler do 17 ao 26. E diz assim: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da hiena. Se estás, portanto, para fazer uma oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregues ao juiz, o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Meus irmãos, hoje a palavra nos leva a uma grande reflexão. Uma reflexão muito propícia para essa sexta-feira, um dia que nós devemos levar a sério realmente a penitência. Se recordar que na sexta-feira é o dia que nós vivemos o grande amor de Deus, recordamos, é um dia muito propício para rezarmos, meditarmos sobre a paixão do Senhor, rezarmos uma via sacra, porque quando nós meditamos a paixão do Senhor, nós unimos os nossos sofrimentos, temos essa graça também, né? Não só na Santa Missa, mas unimos os nossos sofrimentos ao do Senhor e podemos rezar bem. Meditando a paixão, nós rezamos bem. Meditar a paixão do Senhor é se livrar de todos aqueles empecilhos na nossa vida, que muitas vezes nos levam à autopiedade, à autocomiseração, à pena de si mesmo, né? Quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos que o que sofremos é muito pouco diante de tanta bondade, tanto amor pelo qual o Senhor se entregou por nós. E essa palavra, o Senhor vem nos ensinar que ele não veio abolir a lei, mas ele veio aperfeiçoar a lei. Ele faz uma censura aos fariseus naquele momento, mas também uma censura no tempo atual, onde nós precisamos prestar atenção no que a palavra de Deus nos diz e procurar não acrescentar nada, mas também não tirar nada do que a palavra nos oferece. Porque ele exorta, é uma palavra de exortação que ele diz: se a vossa justiça não for maior do que dos escribas e fariseus, ou seja, daqueles que só escutam, impõem sobre os outros, mas eles mesmos não vivem. É essa censura que o Senhor vai fazer várias vezes quando ele se depara com os fariseus, os chamando de hipócritas, porque impõem fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não faziam. E é essa advertência que o Senhor nos faz também. Quando é uma palavra em que Ele está nos dando conselho, está nos exortando, dizendo, olha, não ira contra o teu irmão. A emoção de ficar com raiva é uma coisa muito natural nossa, está inerente a cada um de nós. Sentir raiva, passar raiva. Mas o problema é o que eu faço com a minha raiva. É isso que o Senhor está chamando a atenção aqui. Quando eu começo agredir uma pessoa moralmente, eu começo a querer bater naquela pessoa, voar naquela pessoa, eu estou saindo da graça. Eu não estou agindo com a caridade de Cristo, porque o Senhor, pela bondade dele, ele jamais, o Espírito Santo, o Espírito que anima
a pessoa que é guiada por Deus vai bater, vai agredir, vai maltratar uma outra pessoa. Então é uma exortação muito clara para nós. Porque às vezes a gente eu vejo pessoas que às vezes querem justificar, porque Jesus ficou irado e ele chicoteou lá os banqueiros no templo, então Jesus também ira, então nós podemos... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali foi uma outra passagem, uma exortação. Não tem, ali naquela passagem não diz que Jesus agrediu a ninguém a ponto de chicotear, ele jogou as mesas no chão. Ele se irou contra um sistema. Então precisamos prestar bastante atenção naquilo que o Senhor está dizendo. Eu não posso agredir o outro, chamar o outro de louco e até mesmo escarnecer do outro, zombar do outro, irar contra o outro é pecado contra a caridade. E o Senhor vem nos exortando, dizendo, se você está, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, lembra de que, e você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai e restitui primeiro, entra em acordo. Esse entrar de acordo, gente, é o entrar de acordo enquanto nós estamos vivendo. Um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, como essa palavra nos mostra muito claro. São Paulo também vai falar que nós passaremos por um juízo, um único juízo diante de Deus, onde as nossas obras vão ser colocadas ali na balança. Muitas vezes nós olhamos para a imagem de São Miguel e vemos ali uma balança na mão de São Miguel. O que significa isso? As suas obras boas e as obras ruins, quais que vão pesar mais? Então nós vamos passar diante de um julgamento divino. Nós estamos a caminho, peregrinos nesse mundo, a caminho da Terra Santa, da Terra Prometida, da Jerusalém Celeste. Então, o Senhor nos diz, e essa passagem entre os versículos 25 e 26, alguns padres da igreja, como Santo Agostinho, eles explicam essa passagem e sugerem a existência de um estado intermediário que hoje a Igreja Católica, nós afirmamos como católicos, acreditamos nessa verdade da fé, da existência do purgatório, onde a alma paga pelas suas penas temporais, antes de entrar na glória celestial. E nós vamos entrar aí no mês de novembro, vamos refletir um pouquinho mais à frente sobre isso, sobre as indulgências, como que nós podemos ajudar essas benditas almas do purgatório. Mas aqui fala bem claro, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Essa prisão que a igreja vê é a prisão do purgatório. Em verdade vos digo, dali não sairá antes de teres pago o último centavo, ou seja, o lugar da purificação. Muitas vezes as pessoas canonizam os parentes, É claro que o amor nos leva a isso, meu pai era um homem santo, minha mãe era uma mulher santa, mas na realidade nós não conhecemos a fundo a vida de todos eles. Temos em mente sim, e ninguém vai contrariar isso, porque a igreja não afirma a gente para julgar nada, como a própria palavra está dizendo aqui. Mas eu devo rezar por eles, eu devo rezar sempre, eu devo colocar eles na Santa Missa, porque é uma falta de perdão, que às vezes aqui ficou uma coisa mal resolvida, É uma falta de perdão, um ódio, uma rixa, algo que pode ter ficado ali até como ranço. Quantas famílias são inimigas nos tempos atuais e que começou uma briga lá de antepassados que hoje o pessoal nem sabe mais por que estão brigando, por que são inimigos, mas isso começou com uma guerra de famílias lá tempos tardios, lá para trás. Então essas coisas prejudicam a pessoa. Ali ela fica purgando aquele pecado. E as almas precisam das nossas orações, nós precisamos rezar por eles. Rezar pelos mortos é justamente receber também a cura para aqueles que estão vivos. Então nós precisamos oferecer sufrágios, mas também essa palavra nos aponta para que você não fique arrumando inimizades em torno de você. E se houver essas inimizades que são inevitáveis na nossa vida, porque isso acontece, até com o nosso Senhor aconteceu, os fariseus ficavam o tempo inteiro pegando no pé dele, arrumando confusão com ele, E no entanto o Senhor perdoou, o Senhor amou. É isso que ele nos chama,
a viver essa experiência do amor de Deus. E a partir desse amor de Deus, a gente também ter compaixão e amar. Chegar a ponto de, pela graça do Espírito Santo, amar até o inimigo. Fazer o bem à pessoa que nos odeia. Rezar por aquele que nos ofende. Não desejar o mal. Não fomentar dentro de si o espírito de vingança. É isso que o Senhor está falando. Entrem de acordo. Deus não quer saber quem está certo nem quem está errado, porque Ele sabe exatamente quem está certo e quem está errado na situação. Mas Ele quer a nossa disposição em se colocar do lado de Deus, em buscar o amor e a caridade, viver essa reconciliação no poder do Espírito. Por isso, meus irmãos, nós devemos procurar, enquanto estamos vivendo aqui nessa terra, entrar de acordo com todas as pessoas, viver bem com cada pessoa. As injustiças, elas acontecem, são inevitáveis. Existem coisas que a gente precisa até mesmo, às vezes, levar ao tribunal humano para ser resolvido. Não é isso que o Senhor está condenando aqui. Ele está condenando a falta de caridade, Ele está condenando a falta de amor. Ele está condenando o não procurar viver o perdão e a reconciliação. Eu preciso buscar perdoar. Eu preciso buscar viver em paz com todos aqueles que estão ao meu redor. Entra de acordo. Se você vai fazer uma oferta no altar, mas você lembra que você ofendeu seu irmão, que talvez uma discussão muito ruim, entre em acordo primeiro. Ainda que seu irmão não queira te perdoar, mas faz a tua parte, perdoa você, ama você, busca o Senhor você e reze por esse irmão para que ele encontre a luz divina do Espírito Santo e ele possa ser transformado pela graça de Deus. Então vamos procurar como a palavra hoje nos direciona. Viver a palavra de Deus, viver a palavra que está no livro desta lei. Ele não veio abolir a lei, mas ele veio aperfeiçoar. Ele veio dizer para nós: não viole a minha palavra, não viole os meus mandamentos, porque eu estou presente nas palavras. Ele é o verbo que se fez carne, o Senhor está presente em cada palavra, por isso que ele diz aqui: não tira um jota, não acrescenta nada e não tira nada, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela transforma vidas. Então vamos pedir nesse dia ao Senhor essa graça de vivermos um espírito de penitência, renunciar às próprias vontades e nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder da sua palavra, que o Senhor nos diz nesta manhã, nós queremos apresentar diante da tua presença e pedir perdão em nome do Senhor Jesus pelos nossos pecados e falhas, por aquilo que nós, Senhor, na nossa vida não te glorificamos. Por tantas vezes, Senhor, nós buscarmos ter autopiedade, pena de si mesmo, mas não olharmos o outro como o Senhor olha, com olhar de compaixão e misericórdia. Por isso, Senhor, nos dê essa graça de entrar em acordo com todos aqueles que se levantam contra nós, com os nossos adversários. Que tenhamos essa caridade, Senhor, de perdoá-los, apesar das ofensas, apesar de todas as dificuldades, porque o Senhor também veio salvar todas as almas. O Senhor quer que todos os homens se salvem e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós rezamos e pedimos que o Senhor derrame teu Espírito Santo, ilumina essas pessoas que muitas vezes, Senhor, se levantam contra nós, se levantam com maldade, muitas vezes até armando ciladas, colocando os vossos filhos, Pai Santo, à prova. Mas nós os apresentamos diante de vós, porque o Senhor é o único que pode fazer justiça contra os nossos adversários. Como aquela oração daquela viúva que ia constantemente, perseverante, e dizia ao Senhor, aquele juiz iníquo: Senhor, fazei-me justiça contra os meus adversários. Nós queremos colocar neste momento nas tuas mãos, Senhor. Nas tuas mãos todos aqueles que se levantam contra nós, porque não seja nós, Senhor, a exercer justiça na vida dessas pessoas, mas que o Senhor entre com a sua providência, venha intervir, Senhor, nessas situações em que os meus irmãos nesse momento rezam comigo. Só tu conheces, Senhor, quantas injustiças, quantas maldades, quantas disputas, Senhor. Não permitais, Senhor, que nós venhamos a comparecer diante do trono de Deus com pendências, com essas dificuldades, mas nos dá, Senhor, pela graça do Espírito Santo,
a paz e a reconciliação para com todos. Que tudo seja para a tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo seu amor por cada um de nós que é sempre fiel. Glórias e louvores a ti, Senhor. E assim nós encerramos mais um momento, rezando com a palavra, que a palavra de Deus possa preencher esse dia todo em sua vida, nessa constante vida de oração, que você, buscando a presença de Deus, as suas forças possam ser revigoradas e que neste dia, de uma maneira muito especial, o Espírito Santo possa colocar no seu coração a graça da reconciliação para com todos. Amém.